Olá, sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito da redução de danos. Então, para algumas pessoas ainda é um pouco confuso essa questão do que é a redução de danos, por que ela é feita, qual é a proposta, e eu vou trazer uma visão um pouquinho mais ampla de redução de danos e estar explicando um pouco o porquê que se aplica a ideia de redução de danos. Muita gente faz críticas bastante leigas, do tipo, redução de danos é incentivo a fazer, e obviamente não. Aliás, quando se aplica a redução de danos é porque a situação já está em uma dimensão tão grande que não se necessita incentivar ninguém a nada. Eu vou começar com um exemplo, primeiro tentar explicar um pouco conceitual o que é a redução de danos. Então a redução de danos ela acontece quando ou você tem uma situação onde você tem um entendimento de que determinada situação coloca o sujeito em risco e, portanto, você vai fazer algum tipo de projeto, algum movimento tentando diminuir o máximo possível o risco no qual esse sujeito se coloca. Outra forma de redução de danos é quando uma situação já está tão crítica que fica difícil você impedir que ela prossiga, mas você consegue fazer com que os resultados dela sejam o menos danosos possíveis. E aí, quando a gente fala em redução de danos, é muito comum vir à mente das pessoas questões como, por exemplo, a distribuição de seringas para pessoas usuárias de drogas, ou então aspectos assim um pouco mais drásticos e que são criticados por muitos de uma maneira bastante leiga, bastante desentendida, mas é o que é mais comum vir à mente. Mas nós temos redução de danos no nosso dia a dia de uma maneira bem mais, digamos, despercebida, e que foram formas de redução de danos implantadas ao longo da história da humanidade. Vamos começar por uma coisa que espera-se que todo mundo faça diariamente: escovar os dentes, por exemplo. Escovar os dentes é uma forma de redução de danos e que foi, ao longo da história, um projeto bem extenso para conseguir, de fato, levar a conscientização às pessoas de que a prática de escovar os dentes era uma redução de danos necessária. Então, a partir de um determinado momento que o governo ficou encarregado da saúde pública, ou seja, ele tinha, a partir da arrecadação de impostos, o dever de cuidar da saúde das pessoas, da população. A partir desse momento começa a ser muito custoso para o governo os tratamentos dentários. Então, uma das formas que se busca o que é diminuir o número de pessoas que vão acessar essa necessidade de tratamento dentário. A melhor forma que se encontrou para isso foi através de conscientizar a população de que escovar os dentes diariamente após todas as refeições é um hábito saudável. De fato, sabemos que o número de problemas dentários caiu de uma maneira muito significativa no país. Então, até um tempo atrás, as pessoas, dificilmente pessoas aí com 50, 60 anos tinham seus dentes naturais. A maioria já tinha sido obrigada a extrair e usar as chamadas próteses. E hoje a gente sabe que é muito comum que as pessoas cheguem a uma idade avançada ainda com os dentes em uma condição bastante saudável de uso. Outra forma de redução de danos que foi implantada é, por exemplo, em relação às motocicletas, o uso do capacete. Então se entende que a utilização de uma moto gera algum tipo de risco ao sujeito. Então você andar de moto te coloca em uma situação de risco. Porém, também se entende que o sujeito tem o direito de andar de moto. Então você não vai proibir as pessoas de usarem moto. Mas o que você faz? Você implanta um projeto de redução de danos, que é o uso do capacete como forma de proteção,
pro caso de ocorrer um acidente, você ter uma proteção. Então aí a gente já pode questionar a questão que muitos falam de que as reduções de danos são incentivo para fazer. Então quando, por exemplo, distribuem seringas para pessoas, e a gente vai falar um pouco à frente a respeito disso, para usuários de droga, estão incentivando a pessoa a usar droga. É o mesmo que eu te dizer que você usar capacete para andar de moto é um incentivo para você bater a moto. É óbvio que não é um incentivo. É um entendimento de que existe essa possibilidade e que diante desse risco é preferível você prevenir o acidente ou minimamente prevenir os danos maiores do que você posteriormente ter que acolher esse sujeito dentro de um hospital e fazer todos os procedimentos médicos, todo o investimento de recurso público em curar, por exemplo, uma situação mais grave como o rompimento do crânio. Aí também entra uma outra coisa que muita gente diz: se eu não usar capacete, se eu não usar cinto, o problema é meu, porque a vida é minha. Em termos, em parte. Em parte o problema é seu, mas também quando você se acidenta e aciona a polícia, aciona bombeiros, aciona um hospital para te atender, tudo isso é recurso público, tudo isso é dinheiro meu, é dinheiro seu, é dinheiro de toda a população. Então isso deixa de ser problema seu exclusivamente para se tornar problema do coletivo, porque é um investimento a mais que está sendo feito que poderia ter sido evitado se você tomasse uma medida preventiva, que é o uso do capacete, do cinto de segurança, para amenizar as consequências de um acidente de automóvel. Outra forma de prevenção de danos ou redução de danos que é realizada é, por exemplo, a questão da distribuição de preservativo no carnaval, que é outra coisa que também algumas pessoas criticam de maneira leiga, está incentivando a prática de relação sexual com qualquer um. Olha, se você precisa de incentivo para praticar relação sexual, você é um caso que podemos colocar dentro de algumas raras exceções, porque a grande maioria das pessoas não precisa de muitos incentivos para praticar o ato sexual, inclusive mesmo contrariando a sociedade que diz para ela não praticar em determinado período, ela pratica, mesmo contrariando os pais que dizem que ela não deve praticar o ato sexual, ela pratica. Então, por que se implantou, no caso, a ideia de redução de danos distribuindo preservativos durante o carnaval? Porque se constatou que durante o período do carnaval as pessoas praticavam sexo, não precisava de incentivo, não precisava nada, as pessoas de fato praticavam. E o que isso acontecia? Trazia como consequência, muitas vezes, para o sistema de saúde, posteriormente, muitas pessoas contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis, pessoas que engravidaram sem desejar e aí buscavam um aborto ilegal e acabavam caindo no sistema público de saúde também com complicações de um aborto ilegal. E tudo isso é dano, tudo isso é prejuízo para o sistema público de saúde. Então, entendendo aqui também que quando o governo vai lá e gasta, por exemplo, investe 2 milhões em preservativos para distribuir gratuitamente, entre aspas, no carnaval, não é caridade. O governo não está investindo 2 milhões ali porque ele está querendo ser bonzinho, ele não está investindo 2 milhões ali simplesmente para cuidar da saúde das pessoas. Ele está investindo 2 milhões ali porque se ele não investe esses 2 milhões em preservativos para serem distribuídos, há uma chance muito maior de que ele tenha que investir no próximo longo do ano. Por não ter investido esses 2 milhões, ele tem que investir talvez 20, 30 milhões em medicamentos para doenças sexualmente transmissíveis, que vai ter que ser fornecido gratuitamente para essas pessoas, porque o sistema de saúde, na configuração atual, é obrigado a fornecer gratuitamente, entre aspas, sempre, porque esse gratuitamente já foi pago pelos nossos impostos, fornecer os medicamentos. Ele é obrigado a acolher e providenciar tratamento para aquela mulher que acabou realizando um aborto de maneira ilegal e teve complicações disso, ou então essa mulher tem essa criança, mas como é direito dela, deixa, por exemplo, a encargo do governo encontrar um cuidador para essa criança porque ela não quer essa responsabilidade para ela. E aí é mais um investimento que o governo vai ter que fazer em uma criança que vai ficar num sistema, não se sabe até quando ela vai ficar nesse sistema de acolhimento do governo. Então,
Tudo isso são investimentos maiores que o governo terá que fazer se ele não fizer esse investimento menor. Por isso que é viável para o governo, por exemplo, gastar 2 milhões em preservativos para distribuir em vésperas de feriados ou festividades como o Carnaval, por exemplo, na qual é constatado através de pesquisas, através de estudos, que há uma maior possibilidade das pessoas se contaminarem com doenças sexualmente transmissíveis, de praticarem relações sexuais de maneira tida como, eu diria, talvez mais... Não queria usar a palavra irresponsável porque não sei se é uma palavra muito adequada, também é de certo modo um julgo de valor, mas as pessoas tendem a ter a sexualidade mais aflorada nesse período. E diante dessa sexualidade mais aflorada, tendem a praticar relações sexuais com vários parceiros, o que pode facilitar e aumentar as possibilidades dela acabar se contaminando com alguma doença sexualmente transmissível ou contraindo uma gravidez indesejada. Para evitar os futuros investimentos que o governo vai ter que fazer nessa pessoa depois da situação acontecida, é que ele faz esse investimento anterior. E a mesma coisa em relação, por exemplo, ao uso ao projeto de distribuição de seringa para usuários de drogas, que é tão polêmico e muitas pessoas, eu me recordo que algumas das vezes assim que aconteceram esses projetos de distribuição de seringas, muitas pessoas apareciam criticando, algumas criticando que o governo estava incentivando o uso de drogas, e aí a gente já viu a partir dos exemplos anteriores que isso é uma tolice. Se o governo se deu ao trabalho de fazer um projeto de redução de danos e de ter todo o investimento financeiro nisso, é porque a situação do uso de drogas já está tão grande que está fugindo do controle do sistema de saúde. Então, com certeza não é um incentivo, e sim uma tentativa de controle. O outro aspecto que a gente vê muito também sendo criticado é que está sendo usado dinheiro público para gastar em seringa para as pessoas usarem drogas. De fato, realmente a pessoa que afirma isso, ela não está errada na afirmação dela. É um dinheiro público que está sendo usado para distribuir gratuitamente, entre aspas, sempre seringa para o usuário de droga, para ele fazer o uso da droga. Só que o que essa pessoa perde de vista é que se esse usuário compartilhar a seringa e se contaminar com hepatite, com tantas outras doenças possíveis ele se contaminar a partir do compartilhamento da agulha, também vai ser um dinheiro público que vai ser investido para essa pessoa no tratamento dela. Então essa pessoa vai acabar no sistema público de saúde, vai acabar em uma UBS, vai acabar em um posto de saúde, em um hospital público, e esse hospital, essa UBS vai ter que investir dinheiro, investir medicamento para tratar essa pessoa doente. E esse investimento de medicamento certamente vai ser muito maior do que os R$2 de uma seringa. Então a pessoa ela tem que olhar um pouco mais o contexto e entender que o governo não faz caridade. Então se o governo já se deu o trabalho de fazer um projeto de redução de danos, é porque realmente a situação está crítica. Então não é uma situação de que está incentivando ou que está fazendo por bonito. É porque realmente a coisa já está sendo tão onorosa pro sistema público de saúde que compensa mais eu investir esse dinheiro em um sistema de redução de danos para que para frente, a longo prazo, eu tenha menos necessidade de investimento no sistema de saúde. Então, para que eu tenha menos, entre aspas, prejuízo no posto de saúde, quando essa pessoa for para lá contaminada por alguma doença, é preferível que eu gaste R$2 agora com uma seringa, para ela ter a seringa dela, não compartilhar com ninguém, e fazer um projeto de conscientização. Claro, aqui eu estou sendo simplista, a redução de danos não é simplesmente você sair distribuindo as coisas para os usuários de drogas, ou no caso de distribuição de preservativo. Para quem já teve a oportunidade de se deparar com a situação de distribuição de preservativo, por exemplo, percebe que no local onde está sendo distribuídos os preservativos, tem todo também um contexto de cartazes, pessoas explicando, conscientizando a respeito do uso do preservativo, da sua importância. Então tudo isso faz parte do projeto de redução de danos. Não é simplesmente chegar e entregar.
Não é eu chegar a entregar a seringa para o usuário, mas não explicar para ele que a entrega dessa seringa visa que ele não compartilhe e evite se contaminar com doenças. Não vai adiantar muito. Então, junto com essa distribuição, vem também essa conscientização. Assim como quando a gente, por exemplo, tem um sistema que aqui é mais obrigatório mesmo e punitivo, mas você tem a situação anteriormente mencionada de capacete para o uso de motocicletas, você tem a obrigação da compra do capacete e você tem a conscientização do governo da importância do uso, assim como o cinto de segurança, entre vários outros sistemas que visam redução de danos. Então é o entendimento de que talvez não tenha como se evitar. Então talvez aquela pessoa que está usando droga, ela vai usar, ela quer usar. E eu não tenho como impedi-la de usar. Não tenho como e não é viável. Muitas vezes até legalmente pode falar, tranca a pessoa. Além de ser um crime, você está privando a pessoa da liberdade, você está privando ela do direito de usar, porque é engraçado também que as pessoas acham normal proibir alguém de usar cocaína, de usar crack, de usar maconha, mas acham também perfeitamente normal chegar no bar depois do serviço beber e usar álcool como se ele fosse uma droga diferente de todas as outras. Acho normal fumar, que hoje já está tendo uma certa... um pouco mais assim de um olhar de estranhamento em relação ao cigarro. Enfim, eu estou invadindo o direito do outro. Então eu entendo que essa pessoa tem o direito de usar drogas, mas eu também entendo que esse uso, quando ele não vem acompanhado de um certo cuidado, ele gera uma onerosidade, um valor, um custo para o sistema de saúde. Então eu vou investir em uma forma de prevenir esse gasto que eu teria que fazer como governo no sistema de saúde posterior. Um pouco a respeito de qual é a intenção e como funciona a redução de danos, então tentando realmente esclarecer um pouco mais a respeito disso, essa coisa mais leiga que as pessoas criam, de que ou a redução de danos está incentivando, como se o fato de eu falar para a pessoa usar capacete ou cinto de segurança fosse um incentivo para que ela bata a moto e o carro, não tem lógica nenhuma isso. Ou então também a ideia de que está se desperdiçando dinheiro quando é uma distribuição como, por exemplo, de preservativo, de seringas, está se desperdiçando dinheiro ao público para dar o preservativo ou a seringa para a pessoa. Primeiro que as pessoas que pegam no carnaval, por exemplo, a pessoa que pega o preservativo de maneira, entre aspas, sempre gratuita, ela ali no próprio carnaval, o que ela gastou e o que vai ser arrecadado em imposto é muito maior do que o custo do preservativo que ela pegou. E mesmo o usuário de drogas, a partir do momento que ele está inserido dentro de uma sociedade, ele vai estar gastando, ele vai estar consumindo para sobreviver e ele vai estar gerando imposto. Então é o dinheiro dele também que está pagando, não é só o meu dinheiro e o teu. Então não há muita lógica também nisso, e menos ainda quando a gente pensa de que isso evita um investimento muito maior posterior para dar conta de todos os danos gerados. Por isso, projeto de redução de danos, evitar danos maiores e mais custosos adiante. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar, e até um próximo.